partir do versículo 25, diz assim: o jugo de Jesus. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas te foram entregues por meu Pai, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Glória a Deus. Independente de qualquer outro sintoma que as pessoas possam sentir no decorrer do dia a dia, dos meses, do ano, acredite, todo mundo quer se ver livre de um jugo pesado. Naturalmente, se você passar um dia inteiro com uma mochila bem pesada nas tuas costas, com coisas naturais, livros, produtos que você usa no dia a dia, tiver em cheio lá na tua mochila, a mochila bem pesada, tu passar o dia inteiro com aquela mochila, sem poder tirar, assim que você tiver a primeira chance, o que tu vai querer fazer? Antes de comer, antes de tomar banho, antes de sentar para descansar, antes de qualquer coisa, tu vai querer tirar aquilo que está te incomodando, está te perturbando, está incomodando, está doendo as minhas costas, está me cansando. Agora imagina isso no espiritual. Imagina agora espiritualmente falando. Um jugo pesado, uma carga pesada, espiritualmente falando, sobre os ombros da pessoa, sobre a alma, sobre o espírito, e a pessoa dela mesma não consegue tirar e tem que conviver com aquilo durante os dias, os meses, os anos, e que conviver com aquilo com detalhe, conviver com aquilo se tornando cada vez mais pesado. Imagina a angústia que essa pessoa não fica. Imagina. Aí Jesus vem e diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É claro que Jesus não está falando de um cansaço natural. Claro que Jesus não está falando de uma opressão natural, de um patrão no trabalho que pega no teu pé, de um parente que fica em cima de você. Não, Jesus não está falando disso. Jesus está mostrando com essa palavra, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus está mostrando nesse versículo que esse cansaço e que essa opressão que está sobre o ser humano é pela investida do diabo na vida dele ou na vida dela. É por a pessoa se encontrar no reino que jaz no maligno, no reino dessa terra que está sob o domínio de Satanás. Então a pessoa tem aquele jugo sobre ela, tem aquele fardo pesado sobre ela. E por mais que queira se divertir, por mais que queira fingir que está tudo bem, não está tudo bem. Se naturalmente você sente um alívio, um baita alívio, quando tu arranca aquela mochila pesada das costas, tu se espreguiça, tu se mexe, você dorme, você descansa, você se sente melhor. Imagina então o peso tão grande de um jugo em que você naturalmente nunca conseguirá tirar. E espiritualmente, só Deus pode livrar. Tanto é que Jesus está falando: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É de uma leveza tão profunda que não te causa incômodo nenhum. Então vamos lá. 12 coisas que tu vai ver que está hoje sobre a vida da humanidade como um fardo. Pode estar isso sobre a tua vida, mesmo você que está dentro de uma igreja e ainda não se entregou a Jesus, ou está dentro de uma igreja, mas ainda não se converteu, ou está dentro de um lugar que o nome de igreja que ainda não é igreja, que não é igreja. Número 1, preocupações. Aponta para mim um ser humano que não tenha alguma preocupação na sua vida. É um fardo. Tem
que eu estou Deus. Arranca o jugo da preocupação. Número 2, medo. Tem pessoas que não desfrutam da sua própria casa que comprou com o suor do seu trabalho, porque tem medo de ficar dentro de casa sozinho, porque pensa que a alma do pai, da mãe, do avô, do não sei quem que morreu vai aparecer, vê vultos, vê isso, essas mentiras todas de Satanás. A Bíblia fala que ao homem cabe morrer uma vez só e segue-se o juízo. Quem morreu não volta aqui. Então o medo é um jugo pesado que Satanás bota sobre a vida da pessoa. Tem gente aprisionada dentro de casa, com liberdade para ir e vir, mas numa verdadeira prisão sem muro, como aquele estudo que o Espírito Santo nos deu e está lá na internet. Uma verdadeira prisão sem muro está aí na internet. A pessoa está aprisionada no medo. Aquilo é um jugo. A pessoa quer respirar com tranquilidade, está assustada, tocou o telefone, o coração dispara. Alguém chamou? O que foi? O que é? É o jugo de Satanás. Causa medo. A incerteza, a insegurança de que alguma coisa vai acontecer a qualquer momento. Não vai. Alguma coisa vai. Tu escutou o barulho, tu escutou aquilo. A pessoa vive debaixo do medo. É um jugo de Satanás. Lançai todos os teus medos aos pés de Jesus. Jesus extermina um por um e te dá um jugo leve. Não tenhas medo, tenhas fé. Número 3. É o irmão gêmeo, porém mais terrível que ele, do que o medo. É o pânico. Síndrome de pânico. Isso é um jugo terrível de Satanás sobre a cabeça da pessoa. E olha que eu estou falando de coisas espirituais, para você ver como é que os jugos malignos, eles são espirituais. Aí vai no médico, dá um calmante, dá isso, dá aquilo, com remédio controlado. Meu querido, um remédio natural não pode dominar nem te livrar do que é espiritual. Não tem como. Ah, mas ela está bem melhor. Ela não está melhor, ela está dopada, está anestesiada. O diabo está ali colocando um jugo terrível sobre a cabeça dela. João 8,32, vem Jesus e diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí tu é livre do pânico e diz: eu não temo a ninguém, porque o Senhor, meu Deus, está comigo, eu temo somente a Ele. Olha que jugo leve entra agora na vida da pessoa. Número 4, outro jugo terrível que Satanás põe sobre a vida do ser humano. Terrível, terrível. A solicitude pela vida. Como o mestre fala lá em Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É só estar ansiosa. Olha as aves do céu, não planta, não colhe, não junta em celeiro. Olha os lírios do campo, não tecem, não fiam. E nem Salomão se veste tão bem quanto o dele. Aonde está essa ansiosidade? Em querer adquirir as coisas dessa terra. Aí Satanás aproveita isso tudo e mete um jugo sobre a pessoa. Então a pessoa está debaixo de um jugo, de opressão. Eu tenho que conquistar, eu tenho que ter, eu preciso ter. Não, se eu tiver o Espírito Santo na minha vida, eu tenho tudo que eu preciso. Verdadeira prosperidade é ter a presença do Espírito de Deus habitando em nós. Número 5, um jugo terrível que Satanás pôs sobre a cabeça, sobre a vida da pessoa. Jugo das drogas. Não é fácil. Ninguém sai das drogas se Deus não libertar. Ah, mas a fulana já está tantos meses sem usar droga. Ela está sem usar, ela não está livre das drogas. Quem te diz que está sem usar a droga quer dizer que está livre da droga? Quem te disse? Estar sem usar é uma coisa, estar livre só se Jesus vos libertar. João 8,36. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, porque as outras libertações são falsas. Está assim, eu larguei, largou nada. Quantas pessoas você conhece que passou anos sem fumar e depois voltou a fumar? Ué, não estava liberta? Quem está liberto não tem que voltar a praticar o que fazia. Não, meu querido, libertação só em Jesus. Número 6, outro jugo terrível que Satanás pôs sobre as pessoas. Aí já é uma seta lá dentro da cabeça. Sentimentos. Tem mulheres, talvez você que está me ouvindo agora, eu vi muito isso em meio de assembleia. Vai vendo que a idade está aproximando.
pensamento instituído por Deus, já é o que Deus instituiu. O casamento é a primeira instituição de Deus na terra. Quem celebrou o primeiro casamento foi o próprio Deus, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Então eu tenho que casar, pensamento louvável. Mas agora o procedimento dela, dentro do eu tenho que casar, é aí que entra o jugo do diabo. Ele às vezes empurra logo um homem lá para perto dela, ou uma mulher para perto dele. Não, tem que casar, vou casar com esse mesmo, porque eu vou casar, porque daqui a pouco eu vou passar a idade. Eu conheço cada uma menina que aconteceu isso. Satanás usou a boca de uma mulher, a idade dela já estava aumentando, e falou que a bênção dela estava dentro da casa dela, ia na casa dela, ou seja, referindo-se a um rapaz que frequentava a casa dela. Disse isso pra gente. Frequentando um rapaz que muitos jovens colegas de igreja ia na casa dela, então outros se ausentaram, um rapaz só que passou aí. Ela estava em outro estado quando ela ouviu isso. Ela não estava aqui no Rio de Janeiro. Presta atenção, você que está me ouvindo agora. Outra coisinha, parênteses para você ouvir isso. Não pensa você que porque uma pessoa que nunca te viu está te dizendo que está te entregando alguma coisa de Deus, que seja realmente de Deus. Ah, mas eu estava lá no sul, eu estava lá no norte, ninguém me conhece, mas o diabo te conhece e ouve o que você fala. Conhece os teus desejos pelo que tu fala, não pelo que pensa. Conhecer pensamento só Deus que é onisciente. Então lá no Espírito Santo, não foi em Vitória, uma mulher usada pelo diabo disse para ela que a bênção dela estava na casa dela, que ela ia perder. Qual foi a primeira providência dela quando voltou da viagem? Se aproximar desse rapaz, namorar, noivar e casar rápido, antes de perder. Ela perdeu sim, ela perdeu a chance de ter um casamento realmente que viesse de Deus. Porque ninguém casa pela vontade de Deus e esboça tristeza e angústia e decepção. Se tu casou pela vontade de Deus, tu pode passar por um momento de prova, pode ter aborrecimento, dois seres humanos diferentes, vai conversar, um não gostou de umas coisas, mas no final das contas o amor prevalece e o nome do Senhor é glorificado porque foi Deus que uniu. Agora, quando não é pela vontade de Deus, te prepara, lá vem jugo do diabo. E veio. Então, um dos julgos que o diabo tem lançado terrivelmente nos dias de hoje é dentro dos sentimentos, tanto de homem quanto de mulher. É dentro dos sentimentos. Aprisiona ali, dá um peso. A pessoa não consegue olhar para o alto, está petrificado. Parece que só tem aquele homem na face da terra e só tem aquela mulher. Bom sendo assim, se for quando Deus une. Mas quando é Deus que está unindo, olha para o Senhor. Pergunte ao Senhor o que é da vontade dele para a tua vida. Mas dentro do jugo do diabo, duvido alguém fazer isso. Duvido. Porque o jugo de Satanás na mente do ser humano cega a vista. 2 Coríntios 4:4. O príncipe desse século cegou o entendimento, olha a mente, dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz da glória do Evangelho de Cristo. Quero ver aparecer aquele varão que tu tanto desenhou, ou aquela varoa que você tanto desenhou, meu irmão, e você diz, espera aí para um momentinho, eu vou orar ao Senhor e saber se é da vontade dele. Duvido. Mas se Deus está me dando é porque é da vontade dele. Quem disse que é Deus que está te dando? O Satanás que tem os reinos dessa terra na mão dele e homens e mulheres na mão dele, não pode empurrar um na tua frente. Calma, provai se o Espírito vem de Deus, diz as Escrituras. Então, sexto, é o sentimento. Aí vai para dentro de uma casa e tem um casamento infeliz. Aí entra no modismo que tem fora, casamento por contrato. Porque já sabe, já está profetizando, já está tendenciando a um desmanche. Isso é jugo do diabo. Porque quem quer casar, vai casar para viver para a vida inteira. Vai casar para viver para sempre. Vai casar para viver para sempre. Essa é a intenção de Deus. Quando Deus botou Adão e Eva, ó Adão, aqui está Eva, aqui está outra mulher, tá? Fica um tempo casado com ela, depois separa, se tu não gostar, casa com aquela outra, eu vou criar mais umas 500 mulheres, depois tu separa e casa com a outra. Lembra da mulher no poço de Jacó? O que Jesus disse para ela? O que ela disse para Jesus? Vou buscar meu marido. O que Jesus disse? Tiveste 5, o que tu tem agora não é teu. Bom, se ela está com um homem que não é dela, ela estava em quê?
esforce. Sétimo ponto, que é um jugo de Satanás lá sobre a cabeça da pessoa, sobre o ombro, sobre a alma, sobre o espírito. É um jugo de Satanás, a mentira. Tem gente que conta mentira e a Bíblia diz que a única coisa que o diabo é o pai da mentira, é a única coisa que ele tem, que ele é o pai, que a Bíblia atribui paternidade a ele, é mentira. Tem gente que conta uma mentira, daqui a pouco mais uma mentira para tentar sustentar outra mentira, mais uma mentira porque tem vergonha que descubra a mentira, mais uma outra mentira porque senão a mentira, daqui a pouco tem uma bola gigantesca de jugo sobre o ombro da pessoa, tem a vergonha, tem o desânimo, tem a derrota. Com a mentira tu não vai construir nada de Deus na tua vida. Aí está lá o jugo do diabo ali. Hoje tu tem a chance de conhecer o Pai da verdade, o Senhor dos exércitos, que te limpa e te livra desse jugo todo. Número 8. Repara que não é como um jugo sobre a vida da pessoa. Um jugo, presta bem atenção, o desânimo. Desânimo é um jugo terrível do diabo. O diabo aproxima pessoas perto de você para tentar te desestimular das coisas santas do Senhor. Está indo para onde? Para a igreja. De novo? Pô, está todo mundo sair aqui para ir numa churrascaria, para passear no shopping, para ver mulheres na rua, e você vai para a igreja de novo. Você já não foi ontem? Você já não foi hoje? Né? Acho que não é pecado, né? Se eu não for, né? Não sei, eu não vou. Pela hora, a hora está passando. Aí quando você quer ver quando uma pessoa está absorvendo os jugos do diabo, é quando começa a dar desculpa para mergulhar dentro deles. Está repreendido, Satanás. Eu fui ontem, eu fui hoje, eu quero ir amanhã, eu quero estar na presença do meu Deus, porque não há lugar melhor nessa terra para estar do que na casa do meu Senhor, onde Ele ordena as bênçãos. Amém. É o melhor lugar. Glória a Deus. É o número 7, né? 8. Número 9. Nono elemento que caracteriza-se como um jugo sobre a vida da pessoa. Cai ali como um jugo. É tomar decisão sem antes consultar a Deus. Pastor, me prova na Bíblia que isso é um jugo. Eu vou te provar. De que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Não tem como você errar quando tu anda pelo que Deus falou. Outra prova bíblica. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Eu não sou perfeito, mas a palavra de Deus é perfeita. Se eu andar na presença dela, ela, por ser perfeita, fará com que seja perfeito o caminho que está me aguardando. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando se toma decisões sem orar ao Senhor, sem consultar a Deus, pode esperar que lá vem jugo do diabo sobre a tua cabeça. Eu já vi casos de pessoas dizer assim para mim: você orou? Eu não orei não, mas é claro que é de Deus. Sabe por que ele disse que é claro que é de Deus? Porque satisfaz a ele, satisfaz a ela. Como é que não pode ser de Deus? É do jeito que eu quero, é como eu sempre sonhei. E como Satanás tomou conhecimento que você sempre quis e sempre sonhou. Toma cuidado com isso. Torna-se um jugo terrível sobre o ombro da pessoa. Tomar decisões sem fazer oração. Lembra de Ló e Abraão? Ló olhou para as Sodomas das campinas de Sodoma e Gomorra e tinha o caminho das pedras. O que Ló falou? Espera aí, Abraão, vou orar ao Deus Todo-Poderoso. Ele tem plano na minha vida, para Ele me mostrar por onde que Ele quer que eu vá. Minha vida é do Senhor. Foi isso que Ló fez. Olhou as campinas de Sodoma e Gomorra, pegou a mulher, as filhas. Tá legal, já escolhi, é por aqui mesmo. E foi. O que Abraão disse? Pode escolher, porque aonde eu for, Deus estará comigo. Porque Abraão sabia que não ia tomar um passo sem a direção de Deus. Tanto é que quem prosperou no caminho? Ló ou Abraão? Claro que foi Abraão. Tanto é que depois teve que orar até por ele. E Deus enviou anjos lá para não exterminar aquela cidade enquanto eles estivessem lá, para arrancá-los de lá. 10º elemento que torna-se um jugo terrível na vida do ser humano. Terrível. Amizade com o ímpio. Como tem crente que gosta de amizade com o ímpio? Espera aí, pastor. Então eu tenho que parar de falar com meus amigos ímpios, virar as caras para
segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É parar de andar, não é parar de falar. 10º elemento. Por quê? Porque a Bíblia diz que as más conversações vêm da boca de ímpio, corrói os bons costumes. Daqui a pouco tu está usando uma linguagem igual a do ímpio, está falando gírias igual ao ímpio, está tomando decisões igual ao ímpio, está agindo por vista e por emoção igual ao ímpio. Daqui a pouco ninguém vai discernir entre você e o ímpio. Se não está discernindo é porque tu se tornou tão ímpio quanto ela, quanto ele. Tem que ter diferença entre os que servem a Deus, profetizou Isaías, e os que não servem. Aí vão ver a diferença. Se essa diferença não está sendo vista, é porque a impiedade já está como um jugo sobre a tua vida e você abandonou os caminhos do Senhor. Que conselho do ímpio? Ah, dona Mariazinha tem 80 anos, 5 casamentos, 3 amantes, 40 namorados. Que experiência de vida essa mulher tem? Ela tem uma experiência de vida com Satanás para te aprofundar nas trevas. Dá ouvido a uma mulher dessa para tu ver o que vai te acontecer. Conselho sábio vem da boca do Senhor. Se ela tivesse tanta capacitação e conhecimento, ela não teria tido esses tantos casamentos, essas tantas promiscuidades. Tinha ficado com o marido dela e sendo fiel até a morte. Décimo primeiro elemento que pode estar sobre a vida da pessoa como um jugo terrível imposto pelo diabo. Esse é terrível. A fofoca. A fofoca, ela quando se armazena sobre a vida do ser humano, toda fofoca é composta por mentira. Porque quando tu fala a verdade para outro a respeito de outro, não é fofoca. A fofoca só caracteriza quando há mentira, quando tem o dedo do diabo no meio. Ele é o pai da mentira. Não existe fofoca verdadeira. Se é fofoca, é mentirosa, é falsa, é a más conversações. Tu está dando ouvido a quem está te falando? Pode esperar, porque vão ter outros dando ouvido a ele mesmo que está falando de você, ou ela mesmo que está falando de você. Isso é um jugo do diabo. Isso divide o corpo de Cristo. Isso bota pessoas totalmente em tragédias, acarreta até morte. 5 coisas Deus abomina, nem se tem Provérbios? E a 5 coisas aborrecem ao Senhor. E a 6ª ele detesta, ele abomina. É o que semeia discórdia entre os irmãos. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de mentira, de fofoca e de intriga. Somos o corpo de Cristo na terra, e o corpo de Cristo anda em comunhão e união, como está em Romanos 5,5, pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações. No corpo de Cristo não tem brecha para o diabo. Se aonde tu está é ninho de fofoca, de disse-me-disse, de maledicência, não é corpo de Cristo, é casa de Satanás. Pode ter certeza. Que corpo de Cristo é esse que só vive em fofoca, um maltratando o outro, um jogando piada para o outro, um querendo ver o mal do outro, um se gloriando com a derrota do outro? Que isso? Isso não é o corpo de Cristo, isso é tenda do diabo, é casa de prostituição. Corpo de Cristo, um ajuda o outro, um ama o outro, um ora pelo outro, um socorre o outro, um quer estar em alegria com o outro, um visita o outro, um ama o outro. Esse é o corpo de Cristo, casa edificada pelo Deus vivo. E o 12º, embora tenha muitos outros, mas pelo avançar das horas, 12º elemento que tu olha claramente como um jugo do diabo na vida do ser humano. Esse é terrível também. 12º elemento que você vai olhar: lembranças do passado. Satanás, ele é especial. Tudo que o diabo joga na tua cara não é pelo que tu não fez, é pelo que tu já fez. Satanás não te acusa pelo dia de amanhã, ele te acusa pelo dia de ontem ou pelo dia de hoje. Ele não conhece o futuro, ele não sabe o que tu vai estar fazendo amanhã, mas ele viu o que tu fez. Aí Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo escreve dizendo assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
segundo o Espírito. Se o sangue de Jesus te purificou de todo pecado, não vale acusação do diabo nem dos servos dele sobre a tua vida. Ponto final. Joga por terra esse jugo das tuas costas. Jesus te perdoou, Jesus te amou, Jesus te limpou, te lavou, como eu disse para Pedro. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele te lavou com a palavra dele, te purificou com o sangue dele. Não aceite a acusação do diabo. Não aceita que você é inferior àquilo ali, você derrotar, você é isso. Não sou melhor do que ninguém, e não é esse o meu objetivo. Melhor é o meu Deus acima de tudo e de todos, mas eu sou diferente, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Sou diferente, e quem faz essa diferença em mim é o Espírito Santo e a palavra de Deus, o sangue de Jesus. Amém. Aí acabou-se o jugo. Glória a Deus. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um homem de Deus, uma mulher de Deus sabe muito bem o que é deitar numa cama e em paz se deitar e logo pegar no sono, porque o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, Ele é poderoso para nos fazer repousar em segurança. Amém. Mas quem está debaixo do jugo do diabo, nem na hora que vai dormir tem paz. Quer ter paz na tua vida? Ora comigo agora. Quer ter esse gozo na tua vida? Quer estar livre dos jugos, dos pesares, das acusações? Ora comigo agora. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, Deus vivo que enviou o seu Filho Santo para derramar o seu sangue naquela cruz por amor às nossas vidas. Atende a minha voz e o meu clamor, pois eu sei que tu sempre me ouves. Nem não que haja dignidade em mim, mas porque tu sabes que eu creio que tu estás vivo e que tu estás aqui presente e que para ti não é impossível. Manda uma palavra da tua boca nessa hora, Jesus, que parta o jugo sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que está orando comigo, que não aguenta mais viver à base de remédio, que não aguenta mais viver em depressão, que não aguenta mais viver oprimida pelo diabo, que não aguenta mais não ter uma noite de sono de paz. Manda uma palavra da tua boca que despedaça esse jugo. A tua palavra mostra em Apocalipse que tu tem a espada, uma espada afiada, mais penetrante que 2 fios sai da tua boca. Lança essa espada sobre a vida, sobre a casa, sobre o lugar onde essa pessoa está orando comigo. E glorifica o teu nome, Senhor. Glorifica o teu nome. Que sejam despedaçado todo o jugo agora dessa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tu sinta-se leve como uma pluma na presença de Deus e que seja estabelecida a casa do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e que você nunca esqueça, sem o Espírito Santo nada podemos fazer.